Tudo bom? Eu sou o Getro, psicanalista, e hoje eu quero falar especificamente sobre um tema que está em pauta e que está na boca de todo mundo, a imprensa está falando, as redes sociais, que é esse evento lá no sul da invasão na escola, o massacre das crianças por uma pessoa, né, um jovem rapaz. Mas o que eu penso em fazer neste momento, aqui e agora, não é falar desse assunto politicamente, mas falar de uma forma onde a gente possa fazer uma leitura e uma avaliação sobre o que leva um jovem a buscar, por exemplo, uma, uma identificação com alguém que prega violência, o ódio, prega a eliminação daqueles que são contra o projeto deles, prega todo tipo de agressividade, violência, extremismo da pior espécie contra as pessoas que pensam contra eles, né? Então, o que leva um jovem a se identificar com isso? Talvez os pais não estejam observando ou acompanhando o jovem da maneira que, de repente, seja mais saudável, né? Até porque essa idade dos... Antigamente era até uns 17, 18, por aí. Hoje se estende um pouco mais, talvez até um pouco mais que 25. Né? Então essa idade dos... A saída da adolescência, da juventude e a entrada nessa fase adulta, na maturidade da vida, ela traz seríssimas consequências psicológicas. Exatamente nessa fase, nessa idade, que o jovem vai pipocar nele diversas emoções. A adrenalina tá a mil, a libido tá saindo pela venta e o cara tá predisposto a fazer qualquer coisa desde que ele entenda que aquilo vai gerar uma sensação de prazer. Então, cara, a gente tem que começar a entender um pouco melhor o funcionamento das pessoas para não ficar com um julgamento raso. A gente tem que começar a entender que, inclusive, as pessoas que têm um raciocínio um pouco falho, se é que eu posso dizer assim, ou lerdo, ou as pessoas que são facilmente manipuladas, as pessoas que buscam nesses falso líder autoritário, mandão, e que é pseudo-popular, né? Que come as coisas jogando, sujando tudo, não tem como com a mão, escrevo com bique. Eu tenho bique, mas não tenho nada a ver com esse tipo com essa estirpe de gente. Então isso tudo é uma falácia. Cuidado com esses caras que vêm na televisão e falam, eu sou o caçador de corrupto, de Marajá e tal. Olha o Sérgio Moro aí se enrolando, né? Então cuidado com as pessoas que vêm pregar de ser muito bom, eu sou mais honesto, eu sou o melhor, eu sou mais tudo. Mais que nada. Porque no fundo, você não vê, por exemplo, esses caras que costumam ofender, odiar os homossexuais, os gays, né? E, no fundo, são pessoas mal resolvidas com a sua orientação sexual. Que talvez inveje a coragem que eles tiveram em assumir o desejo dele, bancar o desejo. E qual o problema, né, cara? Qual o problema? A vida, ela é muito maior e muito mais divertida e muito mais gostosa de se viver, desde que a gente passe a respeitar o direito do coleguinha, não é verdade? Se eu acho que eu tenho o direito de fazer tudo o que eu quero, ainda mais quando o cara se torna um deputado estadual, federal, vereador, ou presidente, ou ministro, né?
ele acha que ele pode fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa, que ele pode ofender, que ele pode fazer gestos de arma, que ele pode falar palavras de ordem contra pessoas, né? Não pode fazer tudo o que quer, né? Até o Jesus, o grande Jesus, ele falou em algum momento na Bíblia, eu não sei onde o endereço, mas os religiosos de plantão saberão dizer corretamente que tudo posso naquele que me fortalece. E as pessoas usam só essa parte do texto. E não usa o que ele fala ali mais para o final, que é, mas nem tudo me convém. Porque nem tudo convém, não é verdade? Nem tudo convém. Então, para você chegar a esse nem tudo convém, requer maturidade, requer uma habilidade de entender que a vida não é só vitória e não é só tudo aquilo que a gente quer. A vida também é feita de perdas, de lutos, e isso não pressupõe derrota, isso pressupõe transformação. São etapas da vida que estão rolando e que daqui a pouco vem outra. Não é verdade? É claro que lidar com o primeiro luto, lidar com essas coisas pela primeira vez é um pouco difícil, lidar com uma perda, lidar com, por exemplo, transferir um trabalho para outra pessoa, né? Transferir um bem, né? Que você tem apego por ele. Então, tudo isso é um sentimento romantizado, infantilizado, esse apego todo, né? No fundo é transição, tá rolando, tá crescendo, né, cara? As coisas estão andando. Então, eu estava falando da criança, da escola, da psicologia e tal. E realmente, né, o adolescente, que é o que eu estava dizendo aqui no início, para quem está acompanhando meu raciocínio, que até eu me perdi. E a psicanálise é muito louca porque ela permite essas viagens, porque são nessas viagens que a gente acaba encontrando alguma coisa que a gente procura, não é verdade? Você fica parado, dificilmente você vai encontrar. As coisas estão por aí dentro de você. Todas as respostas que você busca fora estão aí dentro, todas. Você pode escutar as pessoas que vai te ajudar na confirmação da sua ideia. Tem problema nenhum escutar todo mundo, tal, não sair pegando a opinião de todo mundo e fazendo o que as pessoas falam, né? Porque você nunca vai ser você vai ser sempre pessoas te falando o que fazer. O que também não deixa de ser uma imaturidade, né? Então, é imaturo o cara, porra, é até ruim falar isso aqui, né? Mas fazer o que ele fez lá eu não vou repetir com palavras o que foi feito na escola com as crianças, né? O tipo de arma que foi usada. Todo mundo está sabendo, quem não sabe, por pesquisa que está nas redes sociais. O cara chegar a esse ponto, ele é imaturo, ele está com problema psicológico, ele também talvez teve problema na sua educação familiar, talvez os pais também tiveram problema, você não sabe como é a educação dessa pessoa. Então o Brasil e o mundo está cheio de casos propensos a isso, né? Porque a grande maioria das famílias ninguém tem educação perfeita. Não tem educação perfeita. Não tem educação perfeita em casa. Por mais que pai e mãe queira fazer a educação perfeita, sempre vai ter um filho que vai para lá, outro vai para cá, um para a esquerda, um vai para a direita, um vai para o meio, outro vai para onde quiser, né? No fundo, cada um vai acabar diante daquilo que foi passado, daquela transmissão de informação, de conteúdo histórico e vivencial de pai e mãe para os filhos, né? E todas as recusas, as broncas, os tapas, os puxão de cabelo, tapa na cabeça, o castigo, os nãos, né? O agora não posso, agora não dá, agora não. Tudo isso faz parte desse conteúdo. E os carinhos, obviamente, né? Que às vezes é menos, é em menor quantidade, na grande maioria das pessoas que a gente fala, né? Às vezes não sei se foi em menor quantidade ou se foi diferente daquilo que a pessoa esperava, né? Porque às vezes a pessoa esperava mais carinho, ficar mais tempo no colo,
ficar mais tempo perto, mas não dava. Alguém tinha que fazer a comida, alguém tinha que limpar o chão, alguém tinha que jogar o cesto de papel higiênico no lixo, alguém tinha que fazer as compras no mercado, alguém tinha que trabalhar, alguém tinha que pagar, alguém tinha que comprar, alguém tinha que... Né? Então, é óbvio que a criança não entende nada disso. Hoje é fácil, né? Vem aqui eu, tal, fiz a minha análise, sou psicanalista hoje, 54 anos de idade, fala isso numa boa, né? E digo mais, nenhum psicanalista está na boa, nenhum ser humano está na boa. A gente o tempo todo rala, não é verdade? Para transitar nessa vida de uma maneira gostosa, saudável, salutar, sem prejudicar ninguém, não é verdade? Sem prejudicar a si próprio, né? Ame primeiro a si próprio, não é verdade? Igual o pessoal ensina no avião. Você já viajou de avião? No avião o cara fala, primeiro bota a mascarinha na sua fuça, na sua... Respira para poder ajudar alguém. Se não está respirando, como é que você vai ajudar alguém? Então, primeiro, vai lá e se prepara para isso. Se você não está preparado para ajudar alguém numa situação difícil, porque essas pessoas que estão seguindo esse movimento de violência aí que foi criado pelo ex-presidente e toda a galera das redes sociais, as igrejas que estão envolvidas, não todas, né? As pessoas, esses grupos de WhatsApp, o Zap, né? Toda essa galerinha aí precisa de ajuda. Às vezes de cadeia, não tem problema. Às vezes de perder o direito a ser eleito, não é verdade? Ou às vezes assinar algum tipo de sei lá, de compromisso com a justiça. Ou fazer terapia. Ou começar a pensar numa forma não sei se dá para fazer terapia com toda essa galera não, tá? Ou pensar numa forma de algum mecanismo para que a educação também fizesse com que as pessoas saíssem mais pensante, saísse mais com tesão para a vida, com vontade de criar, de inventar, de pensar, de discutir projetos, ideias. Pô, e se a gente fizesse aqui para nossa região, para o nosso bairro, um parque onde tivesse uma ponte que pudesse ligar aquele bairro no outro e os animais pudessem, sei lá, viaja, né? E tivesse coleta seletiva com... A gente retoma um trecho desse rio que passa aqui, não é verdade? Eu falo isso porque em algumas épocas da minha vida, principalmente quando eu era jovem, dos 16 anos para frente, com 16 anos eu já ia em comitê político, já ia em manifestações, eu já ia em como é que chama, cara? Em comícios com... em 88, 1988, eu fazia isso. E de lá para cá eu fiz isso uns 30 anos ou mais. Trabalhei em muitas prefeituras, trabalhei com muitos jovens, trabalhava com estagiário da área de gestão ambiental, da área de biologia, de engenharia ambiental. Conversava com todos eles. Quando passei a fazer psicanálise, a estudar, aí eu conversava mais ainda, porque para mim era um laboratório, era uma experiência. Ou seja, lidar com um jovem não é fácil, é uma responsabilidade de pai, de mãe, porque às vezes o jovem não fala, cara. Às vezes ele está ali sofrendo. Esse garoto aí de 20 e tantos anos que fez essa presepada e tantos outros, antes dele já tiveram alguns outros. No governo passado houveram mais de 1.900 casos. Talvez não foi tão noticiado como tem sido agora, né? Mas isso acontece muito. Isso é um problema social. Isso é um problema social, isso é um problema sério, não é verdade? Isso é consequência da pandemia, isso é consequência dos 4 anos de governo com só de agressividade e ódio, isso é consequência de uma educação que não aborda temas que sejam importantes para o desenvolvimento
intelectual, psíquico, cognitivo. O cara sai da escola, lê, mas não entende, cara. De que vale isso? Ele vai ser manipulado com a maior facilidade. Então é esse o objetivo, é criar seres manipuláveis, ou vai para a igreja, ou vai ser empregado de alguém com medo de ter um negócio próprio, não é verdade? Ou vai fazer parte de um grupo, de uma seita onde eles fazem agressividade para quem não pensa como eles. Então, o babado, quando a gente pensa em ser humano, a gente pensa em ser humano individual, obviamente, né? Mas o ser humano ele vive em sociedade. Ninguém aqui vive em caverna, né? Eu não estou falando para quem vive em caverna. Quem estiver em caverna e quiser me mandar uma mensagem, fala, cara, eu estou em caverna, eu vivo aqui, você não me incluiu no seu comentário. Eu gostaria até que a pessoa falasse, me mandasse uma mensagem, por favor. Nós faríamos até um programa ao vivo, eu e você, direto da caverna. Isso é papo reto, né? Pode fazer. Então, é claro que é crime, é claro que tem que ser preso, que se fosse outro país seria pena de morte, perpétua, né? Mas é claro também que há problema de política social na área de saúde ambiental no Brasil, e é sério, e é sério. O Brasil é o país que mais aumenta o índice de ansiedade, de depressão. As pessoas vêm procurar análise dizendo assim, cara, minha ansiedade está muito alta. Às vezes é jovem. E isso é normal. Isso é normal. Vou dar remédio para segurar o ímpeto dessa pessoa? Não, vamos conversar. Né? Porque às vezes o pai e a mãe não vai conversar sobre temas e assuntos que o analista ou a analista vai conversar. A terapeuta, né, o psicólogo, a psicóloga, não importa. Eles vão dar essa abertura para que a pessoa fale coisas que normalmente ele não fala para um amigo, para o pai, para a mãe. Né? Que ele está sentindo, às vezes por vergonha, por medo de ser julgado, por medo de ser ficar recebendo conselhos. Não, faz assim. Por que você não faz assim? Porque, que porre, cuida da sua vida, né? Então, o analista, normalmente, ele não faz esse tipo de coisa. Ele só quer te escutar a tua história, né? Te entender, te dar a possibilidade de poder falar sobre coisas que ninguém quer falar, que se você falar em outro lugar vão achar que é maluquice. É isso, cara. Né? Bom, qual o objetivo desse programa? Falar sobre a violência que está no ar. Precisamos fazer alguma coisa. Precisamos cuidar de nós para que a gente possa ter o mínimo de saúde mental para cuidar de alguém, né? Para pelo menos ouvir alguém. E essa é uma discussão que talvez ela seja importante no âmbito... Eu sei que tem muitos grupos da área de saúde mental, principalmente a Nízia, que é a representante do Ministério da Saúde. Ela tem excelentes projetos nessa área, tem excelentes pessoas que trabalham. Eu mesmo fiz curso na Fiocruz sobre os efeitos da pandemia na saúde mental. Um excelente curso. Esse curso foi antes e teve um pós-pandemia. Como as pessoas ficariam nos 100 primeiros dias e como as pessoas ficaram depois. Isso também é efeito da pandemia, do isolamento, da falta de contato com as pessoas, da falta de trabalho, da falta de uma educação que gere vontade, tesão no adolescente, cara, para o jovem ir para a escola. Talvez se ela for mais participativa, eu não sei, envolva essas pessoas para discutir um modelo. Já que esse modelo atual não foi aprovado, então envolva as pessoas para pensar um modelo de educação que forme cidadãos pensantes, que forme cientistas, que forme filósofos, que forme excelentes profissionais na área de saúde, na área de engenharia, direito, administração, uau! Tecnologia da informação, sei lá. Não sei nem qual é a profissão do momento, né? Mas precisamos fazer alguma coisa. Um beijo e até o próximo. Valeu, obrigado. Se alguém puder clicar aí para curtir e para se inscrever,
Eu agradeço, que aí eu bato minha meta de 110 inscritos neste mês. Muito obrigado. Até a próxima.